Graça e paz a todos os nobres e queridos irmãos e amigos. Vamos para a palavra de Deus, que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz: Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos. Interessante, vamos procurar entender essa palavra. É uma afirmação mais tácita de que todas as coisas não estão nas nossas mãos. Não acontecerá conforme o nosso senso do que é certo ou errado. Ou seja, abra mão do seu senso de justiça. Tudo isso pode acontecer em qualquer pessoa, com qualquer pessoa, sucesso ou fracasso com qualquer pessoa. Não são os nossos esforços que vão responder qual dos dois nós seremos. Eu sei, meu amigo, minha amiga, que isso pode ser muito difícil de ouvir. Mas continua comigo até o fim e você vai entender. Este é um pensamento que pode nos levar a entender que então não precisamos fazer mais nada. É só cruzar os braços, que tudo vai depender exclusivamente de Deus. E Ele é quem faz todas as coisas. Não devemos desconsiderar, certo? O versículo 10. O versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes diz o quê? Tudo quanto vier às mãos para fazer, faz-o conforme a tua força. Porque na sepultura para onde vai, ou para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na verdade, o fato de que todas as coisas acontecem igualmente para todas as pessoas e não depende de nossos esforços, não depende da nossa força, é motivo pelo qual devemos nós esforçar ao máximo em tudo o que fazemos. Em tudo o que fazemos. A questão aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a questão aqui, se temos força para fazer algo, é porque Deus, o Todo-Poderoso, nos deu essa força. Se Ele mesmo nos deu, temos que empenhá-la em fazer o melhor possível, honrando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Foi Ele que permitiu fazer isso. A vontade vem dele. A vontade permissiva vem de Deus. Paulo, ele fala sobre isso em algumas vezes. Que Paulo fala lá em Colossenses,
capítulo 3, versículo 17, ele diz, e quanto fizer por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai, graças a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, muitas das vezes nós pensamos nas pessoas que não aceitaram a obra de Cristo e rejeitaram a graça da salvação. Mas temos que entender uma coisa, que a graça não é entregue a nós apenas a salvação. Não. É também através da graça de Deus que podemos respirar, que podemos andar, que podemos caminhar. É através da graça que temos força para trabalhar, inteligência para questionar, sabedoria para cada decisão ser tomada. Tudo é através dele, tudo é por meio da graça. É por meio da graça gloriosa dele. Então, quando, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, quando entender isso, passamos a nos esforçar muito mais em tudo o que fazemos. Para o quê? Para honrar essa graça de Deus sobre as nossas vidas. O apelo aqui, então, é simples, amado. Faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor que você pode fazer. Faça, pois foi Deus que lhe deu força para fazê-lo. Nunca pense, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que você está vencendo ou alcançando alguma coisa pelos seus próprios méritos. Ou seja, meu querido amigo, pelas suas próprias forças. Aqui é a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que disse Paulo, ele diz: quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus, dando por eles graças a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, em Eclesiastes, do capítulo 9 e 10, da leitura que eu fiz anterior ao versículo 11, que diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Por quê? Na sepultura, meu amigo, para onde vamos, não há obra, nem projeto algum. Não há. Nem conhecimento, nem sabedoria alguma existe. Mas o versículo 11, quando nós fazemos a leitura do versículo 11, o versículo 11 nos leva a um entendimento de que o que diz aqui? Percebi ainda, olha o que diz aqui em Eclesiastes, o pregador falando. Ele diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vence a corrida. E ele continua: os fortes nem sempre triunfa na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes
nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos. Pois o tempo e o acaso afeta a todos. Quer dizer, entra no ponto de vista da palavra de Deus, é nesse ponto de vista que, da premissa, que tanto um como o outro poderá ter sofrimentos. Tanto eu como você poderá sofrer, porque o sol nasce para todos. Então nem sempre, meu querido amigo, minha amiga, como diz aqui a própria palavra, nem sempre os velozes vai vencer uma corrida. Ah, tem um cara ali que corre pouco, mas tem um cara que é muito veloz, ele vai vencer. Nem sempre ele vai vencer. Vai acontecer alguma coisa e ele vai perder a corrida. Você está entendendo essa interpretação da palavra? Aqui está dizendo o oposto, o contrário daqueles que já se acham. Por isso ele diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e os fortes nem sempre triunfam. Os velozes, nem sempre vencem a corrida, e os fortes nem sempre triunfam na guerra. Porque um cara forte nunca vai perder para um fraco, é a verdade? Mas nem sempre ele vai ganhar. Nem sempre ele vai ganhar. E diz mais que o sábio nem sempre tem comida, e os prudentes nem sempre são ricos, e os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afeta a todos. Afeta a todos. Isso quer dizer, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Que coisa extraordinária, né? Pensar assim, ter esse pensamento. Que maravilha! Aqui, este capítulo 9 de Eclesiastes, eu entendi uma coisa que é interessante. Aqui nós passamos já a ver o pregador falando bastante sobre a sabedoria de Deus. Esse pensamento de Deus, essa profundidade de Deus. E o pregador traz esse questionamento. E vai se formando aqui o capítulo, depois você vai entrando versículo por versículo, você vai percebendo que vai se formando o pensamento de Deus. Extraordinário, né? Que maravilha! Você vê em Eclesiastes 9, o versículo 1 diz o quê? Deveras todas estas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isso, que o justo e os sábios e as suas obras está nas mãos de Deus. Quer dizer, estão tudo na mão de Deus. E a finitude da vida, o pregador conclui que tudo está nas mãos de Deus. Esse é o começo do pensamento final que ele vai assim mostrar no capítulo, no versículo 12, que é interessante, né? E ele afirma isso, né? O versículo 2 chega a dizer o quê? Que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, o que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jure e ao que não teme o juramento. Extraordinário, né? Unindo isto
acordo com o versículo anterior, nós podemos entender que está sendo dito que todas as coisas estão na mão de Deus e não no nosso conceito de justiça, na nossa forma de pensar e de analisar. Você está entendendo, meu amigo? Obviamente que esta palavra está dizendo que Deus é Deus. Encontramos muitas pessoas que nunca se esforçaram, mas conquistaram muitas coisas na vida. Nós vamos encontrar pessoa que nunca fez nada e que alcançaram muita coisa na vida. Tudo isso desvendado pelo pregador. Não é na nossa forma. Tudo sucede igualmente a todos. Queridos, vamos ficar por aqui. Que Deus te abençoe. Graça e paz. O cartão de identidade do cristão é o amor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.